Boa tarde, chamo-me Ricardo Amorim, o meu colega de trabalho chama-se André Barbosa e vimos apresentar um trabalho de segurança de redes e sistemas relacionado com a OWASP. Uma pequena introdução, este trabalho pretende compreender alguns controlos do OWASP. Para cada controle vamos relatar a sua descrição, como utilizar esse sistema para atacar e a forma de defesa destes mesmos ataques. O OWASP utiliza uma metodologia baseada na classificação do risco para priorizar a sua lista de top 10 e tentam constantemente mantê-la atualizada. Portanto, aqui encontramos o top 10 dos ataques. Em primeiro temos Injection, SQL Injection. Segundo, Broken Authentication and Session Management. Em terceiro, Cross-Site Scripting, ou XSS. Quarto, Insecure Direct Object References. Em quinto, Security Misconfiguration. Em sexto, Sensitivity Data Exposure. Em sétimo, Missing Function Level Access Control. Oitavo, Cross-Site Request Forgery. Em nono, Using Components with Known Vulnerabilities. Em décimo, Unvalidated Redirect and Forwards. Nós escolhemos 4 temas e iremos abordá-los agora. Primeiramente, SQL Injection, e consiste em dar permissão ao atacante para enviar dados hostis explorando qualquer parte da aplicação, desde variáveis a web services mal construídos. Estas falhas são relativamente fáceis, daí serem as mais utilizadas, e simplesmente examinando o código a partir da tecla F12 ou outra metodologia, e utilizando algumas ferramentas que podem ser para o bem, como também podem ser para o mal, e que as utilizem para, portanto, atacar. Estes tipos de ataques podem provocar perdas, corrupção de dados, perdas de acesso a serviços ou, no pior dos casos, perder o controle total do servidor para o próprio atacante, o que é talvez das piores coisas que possa acontecer. Vulnerabilidades. Quando os dados providenciados pelo utilizador não são previamente validados. Quando os dados hostis podem ser utilizados em pesquisas à base de dados. Portanto, encontrando desde então informações privilegiadas. E o mais grave é quando esses mesmos dados podem ser concatenados a dados fidedignos. Isto aqui é dos piores casos mesmo. Como prevenir? A melhor opção para prevenir este tipo de ataques é utilizar uma API que previna o mais possível a utilização do interpretador, providenciando uma bridge entre a aplicação e a base de dados. Por exemplo, podemos usar o iNeverNate, ASP.NET e entre outros, existem imensos. Relativamente a este ponto, nós não vamos fazer qualquer tipo de apresentação da sua implementação ou exploração, pois já o fizemos em trabalhos anteriores. Vou agora passar a palavra ao meu colega. Boa noite, eu sou André Barbosa. Vou falar agora sobre Broken Authentication. Broken Authentication consiste em conseguir passar por um sistema de autenticação do website. Para isso existem várias maneiras, que já vão ser referidas. Posso já adiantar que este tipo de ataques podem causar danos que, dependendo do domínio, podem ser bastante catastróficos. Vamos falar, por exemplo, no caso de conseguir passar por uma autenticação de um banco, conseguir tirar dinheiro a outra pessoa, ou até roubar identidades, dependendo do domínio. Lá está. Vamos falar agora sobre como detectar essas vulnerabilidades num website. Se um website, por exemplo, não detectar que de x em x tentativas de autenticação a pessoa continua a tentar e a falhar e não faz nada, isso quer dizer que o website é suscetível a um credential stuffing, ou seja, através de uma lista de credenciais base inválidas tentar passar pelo sistema de uma autenticação, sem querer saber sequer em que tipo de conta é que entra ou de quem é, não interessa. Interessa entrar. Utilizar brute force, ou seja, testar todas as combinações possíveis e imaginárias, tanto do username e password, como se souber já o username, tentar só a password.
como ataques de dicionário. Ataques de dicionário é um tipo de ataque que vamos dizer que há ferramentas que, através de injetar para lá informação sobre uma pessoa, através de lá, o seu Facebook, Twitter, esse tipo de coisas, vamos dizer que é possível de formular assim montes de possíveis combinações de username e password para essa mesma pessoa, e depois utilizá-las para tentar aceder à sua conta de Facebook, Twitter, bancos, etc. O que quiser. Podemos dizer que estes websites também são suscetíveis a este tipo de ataques, se permitirem passwords fáceis ou muito standardizadas. Ou seja, passwords como o teste ou Olá 123, esse tipo de questões. Ou ter um sistema de recuperação de dados fraco. Ou seja, quando me esqueço da palavra passe, carregar no link que diz lá esquecendo a palavra passe, por exemplo, e para uma webpage diferente, onde eu reintroduzo a minha palavra passe e voltar diretamente para o login e introduzir já essa palavra passe sem passar, por exemplo, por um e-mail ou uma SMS, o que seja. Esse tipo de sistema de recuperação de dados, sabendo o nome do utilizador ou o username, consegue-se passar por eles à vontade. Ou expor ideias nos URLs. Como prevenir? Por exemplo, caso sejam detectadas várias autenticações de um único browser, podemos fazer duas coisas. Fazer delays a partir daí, ou seja, em vez de demorar o mínimo possível, começar a demorar cada vez mais tempo, para atrasar e os próprios administradores do website serem notificados, ou começar a pedir captchas para verificar se é uma pessoa ou não. No registro de um novo utilizador ou alterações de passwords, verificar que as palavras-passes não são fracas, ou seja, que têm maiúsculas, minúsculas, números e até caracteres especiais se for necessário. E não ter um sistema de alteração de dados fraco, pelo menos que passe por pelo e-mail que está lá introduzido. Se quisermos elevar um bocadinho a fasquia, nos formulários do website, os nomes que estão atribuídos a essas textboxes serem diferentes dos que estão na base de dados, para tentar não criar assim uma ponte, caso um hacker não tenha acesso à base de dados por alguma razão, não ter uma ponte de que, olha, este formulário aqui é dos logins e esta tabela é diretamente um dos logins por causa dos nomes destes campos serem estes nomes. E damos por concluído para já o Broken Authentication. Muito bem, vou falar também um pouco sobre Broken Access Control. Este tema consiste em conseguir fazer elevation of privilege, por exemplo. Ou seja, quando é feito uma autenticação no website, conseguirmos modificar ou enganar o website com quem somos. Imagina numa escola, num website para uma escola, eu sou um aluno e ao entrar lá conseguir manipular o sistema para que ele pense que sou um determinado professor ou um determinado funcionário ou até o administrador. É disso que se trata. Vulnerabilidades normalmente encontradas. Ser possível de ignorar as verificações de controlos de acesso, modificando URLs ou utilizando uma API de ataque. A aplicação permitir que a chave primária seja alterada, podendo ser assim à conta de outro utilizador, ou seja, não só de outro funcionário ou de outro professor
do que seja, mas eu sendo aluno conseguir aceder à conta de outro aluno, ou se é possível levar privilégios passando a poder aceder a opções de administração. Como prevenir este tipo de ataques? Este tipo de ataques muitas das vezes são encontrados quando, quando estas verificações são feitas do lado do cliente. Logo, fazê-las do lado do servidor é uma boa aposta. Implementar esse mecanismo uma única vez e reutilizá-lo ao longo de toda a aplicação. Manipulações de registro devem estar restringidas a registros do utilizador em questão, ou seja, eu não conseguir manipular os registros de outro utilizador. E quando existir também um número exagerado de tentativas de acesso, por exemplo, a outra conta, alertar o administrador para que ele trate do assunto o mais pronto possível. No dia a dia, como estudante de Engenharia Informática, uma das coisas que estamos atentos ou vamos verificando de vez em quando são alguns tipos de problemas a nível informático ou pormenores a níveis informáticos. E uma das coisas que nós podemos verificar aqui na disciplina de redes, no Moodle, é aqui este IDEA. Este IDEA, inclusive, é uma chave primária e encaixa-se, aquilo que nós vamos fazer, encaixa-se no tema do Broken Access Control. Se nós colocarmos aqui um outro IDEA, 1, 2, 3, por exemplo, já conseguimos ver que acedemos aqui a outra disciplina, PIM, aplicada às redes elétricas e telecomunicações. Esta disciplina não aceita inscrições neste momento. Se tentarmos uma outra, pronto, conseguimos verificar que em administração de base de dados eu não estou inscrito em administração de base de dados, no entanto ainda aceita inscrições nesta disciplina. Reaproveitando o exemplo dado para o Broken Access Control, aquilo que nós podemos fazer para o Broken Authentication é, numa situação destas, utilizar, por exemplo, um dos métodos, entre vários, Brute Force, que já foi previamente explicado pelo André Barbosa. Security Misconfiguration. Uma boa segurança existe uma boa configuração. Sem uma boa configuração da aplicação, frameworks, servidores, bases de dados, plataformas, sem uma boa configuração não se atinge a segurança. O que é que nós queremos dizer com isto? As configurações padrão são já conhecidas, logo não são seguras, porque quem as conhece e quem faz este tipo de malícias sabe por onde passar por elas. Logo é preciso uma configuração totalmente customizada. Encontramos vulnerabilidades quando existem muitas features instaladas, ou seja, portas, serviços, privilégios, dados a muitas contas diferentes, etc. Contas de testes ativas. Normalmente as contas de testes ativas têm autenticações fracas, que é mesmo para, enquanto se está a desenvolver o programa, não ter de passar muito tempo a introduzir apenas username e passwords. Servidores a não enviarem cabeçalhos ou diretivas de segurança, ou softwares atualizados. Como prevenir este tipo de ataques? Este tipo de ataques não só se beneficiam de configurações mal feitas ou padrões, como também de quando os servidores não são cuidados. Ou seja, primeiro, uma boa configuração. Segundo, manutenção de servidor, ou seja, atualizá-lo sempre a tempo e fazer correções e manutenção do servidor todos os dias, por exemplo. A uma determinada hora do dia, ou marcar uma determinada hora de um determinado dia da semana. Fazer manutenção do servidor. Sem manutenção não se consegue prevenir este tipo de ataques. Como exemplo de misconfiguration, uma das coisas que misconfiguration define é eliminar as contas de teste. Portanto, quando os desenvolvedores estão a fazer a aplicação, muitas das vezes não eliminam essas contas.
Então vamos poder fazer aqui um testezinho. Se tentarmos entrar como QWERTY, ok, não funcionou. Aquilo que nós de certa forma podemos fazer é um credential stuffing manual. Normalmente uma das autenticações pré-definidas dos desenvolvedores é root, e se tentarmos utilizar esta autenticação, nós vamos conseguir aceder então à plataforma e navegar por ela. Olá de novo, vou falar agora um pouco sobre a OASP-SAP. A OASP-SAP é uma ferramenta para penetration testing, ou seja, é uma ferramenta que tem como objetivo testar websites para encontrar as suas vulnerabilidades. Pode ser utilizada de várias formas. A primeira que vou mostrar é em runtime. Em runtime ele vai recolhendo informações sobre os websites que vamos visitando. Ora, deixa-me só pô-los sem tudo. Ora, ele, como podemos ver, ele já foi recolhendo umas coisas. Vou entrar agora no ANI-PBC. Bom, aliás não, para vermos isto mesmo a fazer. Vou entrar no 9gag. Como vamos poder ver, isto vai estar a carregar e ele aqui vai estar a recolher todas as informações que consegue recolher através só do entrar no site. Todos os links que o website tem, todos os pedidos que faz enquanto que está a carregar, tudo. Ele ao mesmo tempo que está a fazer isso, também está a fazer categorizações, ou seja, cada parte do website onde ele recolhe informações, se ele encontra alguma vulnerabilidade, ele faz um flag. E aqui, pondo agora mais para a ecrã inteiro, ele fala onde é que encontrou estas vulnerabilidades, o risco delas. Ora, descrições. Para explicar esta outra maneira de utilizar a aplicação sem ser em runtime, nós podemos indicar aqui um website que queremos testar. Que, neste caso será o WebScan Test. É um site que já está desenhado, vamos dizer, para testar este tipo de aplicações. E primeiramente o que o OASP-SAP vai fazer é o Spider. Este o que faz é procurar todos os diretórios que tem esse site, ou seja, diretórios, URLs, todas essas coisas. E tudo aquilo que ele consegue abrir ou utilizar, por assim dizer, vai meter aqui como uma bolinha verde. O que ele não consegue é ser uma bola azul. Neste momento ele está a fazer o Active Scan. O Active Scan é para procurar as vulnerabilidades desse site. E à medida que ele vai encontrando, ele vai fazendo alertas, vai categorizando-as e vai fazendo aqui o chamado processo de flag. E cada uma delas tem um risco e pronto, como explicado anteriormente, descrições, uma solução proposta e por onde. Vamos falar também que conseguimos encontrar até os códigos-fontes das coisas, como podemos ver. O OASP-SAP também tem uma particularidade bastante engraçada, que quando fazemos login num site e depois fazermos o logout, nós podemos adicionar esses movimentos ao contexto, criar vários contextos através desses passos, e depois do OASP-SAP ter guardado as nossas informações de login e password e saber como é que é estar logado nesse site e não logado,
Nós ao estarmos deslogados do website, nós através da OASP podemos nos voltar a logar no website sem sequer fazer nada no website. O que nos foi pedido também para este trabalho foi para dizermos o que é que achamos mais interessante em termos de ferramentas disponibilizadas para esta aplicação. E assim, na nossa opinião, como programadores que temos sido até agora, esta aplicação fornece uma forma de conseguirmos encontrar todos os problemas que o nosso website tem em termos de segurança e não só isso, como também como solucioná-los, que tipo de problemas são, se são muito maus ou praticamente insignificantes. Não me vou alongar muito mais. Este é o ASP.SAP e eu vou passar agora a palavra ao meu colega, que vai falar um pouco de Honeypots e as suas implementações. Nesta fase vamos abordar o que são honeypots. Honeypots são recursos computacionais dedicados a serem sondados, atacados ou comprometidos num ambiente que permita o registro e o controle dessas atividades. O que são realmente honeypots? São sistemas vulneráveis com o intuito de seduzir os atacantes, visando gastar o tempo destes de forma a prevenirem outros sistemas com um interesse real. Isto é, nós podemos ter um computador numa rede, um computador vulnerável, que seja quase como um isco para os atacantes. Desta forma podemos prevenir o nosso sistema que tenha um real interesse para a entidade ou organização. Existem dois tipos de honeypots, os honeypots de pesquisa e os honeypots de produção. Os honeypots de pesquisa são ferramentas de pesquisa desenvolvidas para observar as ações dos atacantes ou invasores, permitindo análises detalhadas das suas intenções, das ferramentas utilizadas e vulnerabilidades exploradas. Isto é, com honeypots de pesquisa, nós podemos, de certa forma, prevenir o nosso sistema de ataques futuros, vendo o tipo de ataque que está a ser feito ao nosso honeypot. Honeypots de produção têm como objetivo analisar e detectar os atacantes na rede, consequentemente, tomando as devidas providências o mais rapidamente possível. Enquadramento jurídico. Uma das questões mais abordadas relativamente aos honeypots é devido ao seu aspecto jurídico e da sua utilização. Algumas pessoas alegam que os honeypots induzem as pessoas em erro ou a fazer algo errado, que eu não concordo com essa afirmação. Os honeypots não induzem ninguém em erro. Os honeypots é simplesmente um isco para quem é mal intencionado. Se a entrada num honeypot é feita por um ataque, a entrada na rede é intencional. Em questões de privacidade também é algo benéfico e não deveria existir grandes problemas nesse aspecto. Fazendo uma comparação, se colocássemos uma câmara de vigilância na nossa casa, qual seria a reação que nós iríamos ter se o ladrão nos viesse dizer ou reclamar que nós tínhamos umas câmaras de vigilância e que não nos podiam atacar? É uma questão que fica assim no ar. Potencialidades. Permite encontrar ataques que passem despercebidos. Exige apenas os recursos mínimos, é facilmente execuível. Captura tráfego criptografado. Trabalha com IPv6. São bastante flexíveis e permite descobrir novas ferramentas e táticas da parte dos hackers ou dos atacantes. Como em tudo, tem algumas limitações. A grande limitação do honeypot é o campo de visão limitado. Isto é, estes só conseguem identificar a atividade que é diretamente dirigida a eles. Se por acaso o ataque for à rede, o honeypot não tem conhecimento disso, passa completamente despercebido e isso torna o sistema não seguro. Outra grande desvantagem é relativamente à integridade ou à sua identidade. Se a sua identidade não for bem escondida, portanto, se o honeypot não for bem configurado nessa rede, o atacante pode, a partir do nosso honeypot, descobrir qual é o nosso sistema realmente que nos interessa e desta forma poder reverter o ataque que está a ser feito ao honeypot para o nosso sistema
que é realmente desejado. Muito obrigado. Vamos agora verificar como é que se pode fazer a criação e o teste de uma honeypot. Aquilo que nós fizemos inicialmente foi fazer o download de uma Paintbox 1.5. Depois é necessário abrir o terminal. No terminal, o que temos de fazer é primeiramente entrar na pasta do Paintbox. Primeiro vamos fazer um ls. Depois vamos fazer assim. E agora, fazendo aqui uma listagem, podemos ver os ficheiros que tem dentro do Paintbox. E o ficheiro que nós vamos querer executar é o ficheiro paintbox.rb, que é um ficheiro Ruby. Para isso é necessário entrar como sudo Ruby paintbox.rb. Pronto, aqui é-nos mostrado o menu principal do Paintbox. Em que nós, para criar uma honeypot, aquilo que temos de fazer é iniciar primeiramente Network Tools. Depois temos aqui 6 opções, nós vamos para a terceira, que é Honeypots. Aqui temos duas opções, a Fast Auto Configuration e a Manual Configuration. Na primeira fase vamos para a Fast Auto Configuration. Pronto. E neste momento está aqui a ser scanizado o nosso honeypot. Depois é necessário verificarmos qual é o nosso IP. O nosso IP está aqui. Vamos copiar e vamos abri-lo no Firefox. De lembrar que ele abre na porta 80. Pronto, aqui a primeira coisa que podemos ver é o acesso denied, portanto o acesso negado. E se formos agora à nossa outra consola, podemos ver que houve aqui uma tentativa de intrusão que foi detectada e todos os dados relativos à mesma. Mas isto foi através do Auto Configuration. Agora vamos explorar um bocadinho como podemos mudar as preferências da nossa honeypot ao nosso gosto. Para isso é necessário abrirmos novamente a Paintbox, Network Tools, Honeypot, e nesta fase aparece-nos Manual Configuration. Aqui eu vou explicar todos os passos que são necessários ser feitos, apesar de não prosseguir com testes. Portanto, aqui nesta fase ele pergunta-nos qual é a porta onde nós vamos trabalhar. Nós vamos meter, por exemplo, porta 21. Aqui vamos colocar uma mensagem. Vamos meter, por exemplo, podemos meter loser, save a log with instructions, sim, podemos guardar. Aqui não vale a pena. Ativar um som de... Pronto, aqui, isto é tudo à preferência da pessoa. Aqui não. Pronto, e neste momento o honeypot já está configurado manualmente, a trabalhar pela porta 21. E é assim que se configura uma honeypot manualmente. Muito obrigado. E damos por concluída agora a apresentação do nosso trabalho. Eu sou André Barbosa. E eu, Ricardo Amorim. E a nossa autoavaliação é de 17 valores. Obrigado.